Bom dia, nossa meditação hoje é em Atos 1, que diz assim: a ascensão de Jesus. Fiz o primeiro trato a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não lhe ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: restaurará tu este templo e o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e servireis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebera, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões de Galileu, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, adivinha assim, como para o céu o viste. Vi. Então, esse Jesus que foi elevado aos céus, ele virá, e ele virá a julgar a todos nós. Como diz bem aqui o texto, os judeus sempre estavam preocupados com a restauração do reino de Israel e almejavam no final o domínio romano representa a contradição, a sua prometida herança. Muitos discípulos de Jesus acreditavam que ele deveria Israel a sua antiga glória. No entanto, o avivamento do poder dessa nação estava em vias de se realizar, mas ele não ocorreria do modo esperado por tais discípulos. Observe que o povo israelita, o povo judeu, eles esperavam um rei que viesse no trono real, da alta cúpula do poder. E Jesus veio de uma família simples, de uma família de um marceneiro, de uma família simples. E ele diz mais, no 8 ele diz assim: mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. A igreja está flamejante, ardendo com o desejo de servir ao Senhor. Os cristãos estão compelindo a fazer outros homens para conhecê-los. E haverá uma nova fase missionária da igreja. Olha só, aqui ele está se referindo que haverá essa nova fase da igreja. E no 14 ele diz assim: todos eles te perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então, após os galileus estar olhando para cima, e o anjo disse para eles que esse mesmo que ele viu subir, viria outra vez. Aí aqui diz que ele, na aurora da história cristã, a igreja se preparou antes de crescer. Repare nos discípulos obedientes, sentados no cenáculo, esperançosos e ansiosos. Todos os corações ali haviam sido arados pela angústia da morte do Senhor, e cada um pretendia receber a prometida dádiva do Espírito. Ali, com os corações e a mente em uníssono, eles guardaram, mas não sem orações de luta, as quais abriram o caminho para a vinda do cortador, e em seguida de 3.000 almas. Que Jesus disse para eles que era para eles permanecerem em Jerusalém, para que eles ficassem ali atentos. Mas olha só o que diz o hino 147. Aqui ele já está narrando a volta do rei Jesus.
Ele diz assim: os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desse santo nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor, o Rei está voltando. O Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, ele vem nos buscar. Então, tudo que estamos vendo hoje no cenário do mundo inteiro, tudo é a ascensão, a volta de Cristo Jesus. Nada do que está acontecendo é por acaso, é bíblico. Se você tirar o tempo de você para você ler a Bíblia, você vai entender o que está acontecendo no cenário mundial, na política, na religião, em todos os sentidos, todas as áreas, na economia, tudo está escrito. As pessoas que estão cegos espiritualmente, de ouvido tapado, têm olhos, mas não estão vendo, têm ouvido, mas não estão ouvindo, porque não estão tirando tempo para meditar na palavra do Senhor e entender o cenário mundial. É a palavra de Deus se cumprindo. A cada dia que passa, aproxima-se a vinda do Filho do Homem. E a última trombeta será tocada. E ele juntará todas as nações, todos os povos. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará o Senhor Jesus. Muitos para a salvação e outros para a condenação. De qual lado tu queres estar? Do lado das ovelhas ou dos bodes? Porque Deus, ele deixou livre-arbítrio para o homem escolher o caminho que quer seguir. Cabe a mim e a você escolher o caminho correto. Porque essa matéria aqui, ela vai para debaixo da terra. Mas o teu espírito é que vai ficar, que vai subir se tu estiver em comunhão e em obediência com o que o Jesus deixou escrito. Aqui foi homens inspirados por ele, com sabedoria espiritual para escrever tudo que está aqui, da vinda de Cristo, das profecias, dos patriarcas. O Velho Testamento, ele continua vivo e eficaz, porque lá no Velho Testamento tem profecias que ainda estão a acontecer, elas ainda vão acontecer. Então, desperta tu que dormes, volta para o aprisco do Senhor, te conserta porque Cristo está voltando. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal e compartilhe os meus vídeos.